Estamos de volta com o programa Cambé de Fato e você sabe que pode participar aqui com a gente através da nossa live no Facebook, que é da Rádio Cidade AM 770, e também através do nosso WhatsApp 99992 1405. Eu vou repetir para você dar tempo de pegar o teu celular e mandar uma mensagem pra gente. 99992 1405. Elza, hoje nós estamos recebendo uma visita muito especial, né? É uma honra, né? Mais um grande entrevistado, né, Rafael? Estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios Júnior Buranello, ele que é consultor de independência química. É isso, Júnior? Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Elza. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Sim, hoje eu trabalho, né? A minha formação primária foi administração, né? Mas por conta até do meu próprio, né, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui, envolvimento com as drogas, né, alguns anos aí trabalhando com a dependência química. Então você teve ali uma luz de empreendedorismo e começou essa nova trajetória sozinho, com a sua experiência. Conta um pouquinho pra gente. Então, Rafa, cara, eu sofri aí por quase 10 anos aí, né, da minha vida, né, por conta do uso de drogas, né, cara. Você sofreu na pele, né? Na pele, né, cara? Passei por maus bocados, né? Acho que a gente fala muito na área da dependência química, viveu o fundo do poço, né? O Júnior foi aquele cara que experimentou, né, da miséria, da migalha, das drogas, né? E por conta da minha família, graças a Deus, né, cara, que nunca desistiu de mim, né? Tive esse despertar, né? Eu consegui me formar. Porque eu tive envolvimento com droga nos 26 anos, né? Hoje eu tô com 40 anos, praticamente aí uns 7 anos trabalhando com isso, né? Desde quando eu me recuperei aí. E né, me formei em administração na PUC aqui em Londrina. E fui me envolver com drogas, cara, aos 26 anos de idade, né? Um pouco velho para isso. Tive uma formação, né, bem religiosa, né, dos meus pais. Mas por conta do envolvimento com amigos, né, cara, acabei sofrendo com essa doença, né, e que a dependência química é reconhecida como uma doença hoje, né, pela Organização Mundial da Saúde. E depois, né, de tudo isso que eu passei, né, eu resolvi fazer esse trabalho, né, voltado a ajudar as pessoas, né, as famílias, né, que sofrem muito com o filho, o ente querido, né, o marido. A família adoece junto. A família adoece junto, né? É um processo no qual a pessoa, ela muitas das vezes ela acredita que ela tá sozinha, né? Que muitos dizem, né, a fala pronta do dependente químico, né, esse é um problema meu, né, eu escolho usar droga, né, e eu uso o meu dinheiro, né, muitos falam isso, mas na verdade a família vai afundando junto, né, a mãe, a esposa, o pai, os filhos, né, é um processo no qual muitas das vezes pelo egocentrismo, né, que é a característica da doença, né, a pessoa pensar só no seu prazer imediato, ela acaba meio que bloqueando os sentimentos, né? As pessoas até costumam dizer assim, nossa, parece que ele não tem amor pela família. Fecha, né? Porque a droga faz isso, né? A pessoa, quando ela tá no uso, ela é meio, como eu falei, ela existe um bloqueio de sentimentos no qual a pessoa ela só pensa nela. Então ela vai lá, ela vai roubar o pai, vai roubar a mãe, vai vender as coisas de casa, né? Vai tirar aquele dinheiro que era pro filho, né? Pra pagar uma conta de casa, aquele dinheiro para comprar o leite da família. E a pessoa só pensa nela, né? Ela meio que perde essa consciência, né? A gente vai entrar no mérito da família também, mas assim, ó, o dependente químico. Quando ele, por exemplo, às vezes ele vai numa festinha, fuma maconha, dá um cheiro, uma cocaína de vez em quando lá. Qual que é o start da pessoa, do dependente, que ele fala assim, opa, pera lá, eu tô exagerando, eu tô me tornando dependente disso. Isso tem um clique, uma hora, ou ele não vê, ele vai atropelando tudo? Na verdade, assim, tem alguns estágios, né, que são chamados na terapia, na terapia racional emotiva, né? Porque, como eu falei, né, desde 1964 a dependência química é considerada uma doença, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, um dos estágios é esse que você falou, Rafael, assim, da pré-contemplação.
O que é a pré-contemplação? É quando a pessoa ela já consegue perceber, né, aquele certo caos que está se formando na vida dele, né? Porque ninguém começa usando droga achando que vai acabar, né, vivendo em condições de rua, né? Lá no início é algo que é para usar com os amigos, numa festinha, né? E aí quando você menos percebe, né, você já começa a... Porque a droga é assim, né? Uma das coisas que eu sempre falo em palestras, principalmente em escolas, que uma das primeiras coisas que ela toma de você, e ela vai tomar tudo de você, é o seu tempo. E na hora que você percebe, né, que você está tendo que deixar o seu trabalho para você poder usar a droga, deixar a sua família para você poder usar a droga. Então essa é a fase da pré-contemplação, no qual a pessoa começa a ter o afastamento da sociedade, o afastamento da família, dos seus trabalhos, das suas obrigações diárias para fazer uso. É quando assim o dependente químico ele começa a perceber que algo está saindo do controle. Mas assim, Rafa, ele não tem a consciência, né, de que isso está lhe prejudicando. Ele percebe, mas não tem a consciência do prejuízo que isso está lhe fazendo, né? E daí tem a falsa sensação de que eu vou conseguir controlar, sabe? E ele tem também aquela... Mais uma, né? Mais uma. Só mais uma, né? Hoje é a última vez, amanhã eu paro. Essas são algumas falas, né? Já prontas, né? Que o dependente que me fala pra família. Desculpa, né? É aquela desculpa, a justificativa, né? Ele passa de um período inicial, você falou de contemplação, de uma coisa, que é aquela sensação gostosa, eu imagino, né? Que foi as primeiras vezes e tal. Ele passa desse período e entra na necessidade do uso, da utilização da droga. Isso. É nessa necessidade que ocorre, ou que começa a ocorrer, o que você falou de tirar recursos da família, de não reconhecer na família aquelas, né, a necessidade que ela tem, porque ele vai lá, tira tudo que ela tem para poder satisfazer a tua necessidade. É isso, Júnior? Basicamente é isso. Quando a pessoa ela começa a fazer uso de qualquer substância, né, lembrando sempre aí até os ouvintes aí que álcool também é uma droga, né? E é uma das drogas que mais mata hoje no Brasil, né? Então quando a pessoa começa a fazer uso dessa substância, ela não tem essa percepção inicial, né? Mas com o passar do tempo, né, até algo que acontece no nosso cérebro é a tolerância, né? Ou seja, aquela pessoa que ela fazia uma utilização de uma substância um dia na semana, né, com o passar do tempo o seu cérebro vai criando essa tolerância e para ter o mesmo efeito ele vai ter que aumentar a dose. Ou seja, quando ele menos perceber, aquilo que era algo recreativo está se tornando algo diário, né, constante na vida dele. E aí, eu sempre falo assim, uma forma bem mais simplificada para as pessoas entenderem. Porque às vezes a sociedade, né, Rafa, né, tem um pensamento errôneo de que a dependência química é falta de caráter, né, que a pessoa é vagabunda, né, que a pessoa não tem princípios, não tem escrúpulo, né, e por muitos anos, né, sempre as pessoas imaginam, e a sociedade imagina isso, né, mas assim, quando vai criando essa tolerância, muitas das vezes o que acontece? Por mais que a pessoa ela manda resposta, ela não tem mais recurso, né? Acabou o recurso financeiro, muitas vezes até o recurso físico, né? A disposição de levantar, né? De ir lá atrás da droga, mas o seu cérebro, por conta dessa dependência que já se instalou, ele vai mandar a única resposta pra você. Você fala assim, né? Ele te pergunta, e aí, Júnior, hoje não tem droga? Aí você responde pra ele, puta rapaz, hoje não tem, bicho. Daí ele fala assim, dá um jeito, porque eu quero. Você me ensinou, você incorporou isso, né, no seu sistema nervoso central, então agora já não é mais questão de escolher, é questão de necessidade, igual o Elzo falou aqui. Assim, me pareceu muito o HQ do Venom, né? Isso, do filme, né, do Venom. Daqui, ó, eu vou ler duas mensagens aqui que a gente recebeu na nossa live. O Gilberto tá dando bom dia. Paz bem, Gilberto Mensato. Um abraço, Gilberto. Amigão, Rafael, amigão. A Sônia aqui tá falando que é um assunto que a gente ia entrar, que o Júnior abordou aqui, ó. Lembrando, mensagem da Sônia. Lembrando que bebida alcoólica também é uma droga considerada lista pela sociedade. Ou seja, tá lá no mercado, é fácil, é uma normalização,
Então a gente pode beber. Exatamente. Sendo maior, não tem problema. Não tem problema. Na verdade, né, eu faço bastante palestras em escolas, né, sobre prevenção e ao uso de drogas. E assim, é uma realidade hoje, né, porque eu tenho 40 anos hoje. Na minha época de escola não tinha muita fala sobre isso, né? E hoje, você chegar numa sala de aula e falar com adolescentes, né, de 10, pré-adolescentes, 10, 11, 12, 13 anos, né, os adolescentes, isso já é algo muito incorporado na vida deles, né? Uhum. Muitos já fizeram uso, fazem uso, já conheceram ou conhecem alguém que faz uso, né? Então, assim, e a porta de entrada para as outras drogas, né? Sempre eu lembrando, né? Que não existe droguinha e drogona, né? Todas são drogas e todas são destrutivas, né? O que muda, né, de uma droga para outra, por exemplo, as drogas que são as portas de entradas dos adolescentes hoje, que é o álcool e a maconha, né, e o cigarro, né, que também é uma droga, são drogas que elas têm um poder destrutivo também igual a cocaína e o crack, né, que são as drogas mais populares vendidas no Brasil, só que elas têm um poder de destruição um pouco mais lento, né, o que as pessoas acreditam que até tem estão tentando legalizar a maconha no Brasil, né, com as leis aí, e são drogas que são também, né, que destroem famílias, principalmente jovens, viu, Rafael? Porque a maconha, por exemplo, né, ela pode desenvolver esquizofrenia em jovens, né, os adolescentes, né? Então eu trabalhei, fiz um acompanhamento por alguns anos em clínica, e lá eu trabalhava com jovens de 18, 20 anos que já tinham perdido a noção da realidade, né? Por conta, né, e as pessoas ainda tentam falar, era só maconha. Então só maconha destruiu muitos cérebros de muitos jovens aí já. Falando em jovens, hoje tem essa porcaria desse narguilha aí, que, rapaz do céu, a pessoa vai fumando aquela fumaça lá e tem gosto. Cigarros eletrônicos, né? Eu falo que isso é um comércio, né? O ambiente da dependência, né, das drogas, né? É um comércio e assim, né, todos nós sabemos, quem é o Júnior para falar sobre isso, mas a gente sabe que isso não tem interesse em acabar, né? Então, assim, a cada dia surge uma droga nova, né? A gente sempre vê agora essa droga K9, que é uma maconha sintética com um poder destrutivo imenso, né? E assim, é um comércio, né? Aí você vê esses cigarros eletrônicos, vapers, né? Aí passa um tempinho, vem uma cerveja nova, na verdade é a mesma cerveja, só mudou o rótulo, por quê? Porque precisam vender. Oxigenação, né? Né? Precisa buscar mais novos compradores e são o público dos jovens, né? Uhum. Ô Júnior, você é especialista no assunto, eu queria voltar mais um pouquinho atrás. Por enquanto temos tempo, vamos lá. Tempo, né? O pessoal tá gostando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da Cracolândia em São Paulo. Uhum. Não sei se você acompanha isso, porque isso é notícia quase todo dia na imprensa, né? E assim, eu tive em São Paulo várias vezes, né? E uma vez eu fiquei num hotel hospedado que dava assim, quase de frente para a Cracolândia. E você observava que as pessoas chegavam assim, normais, tudo. E com algumas horas depois você ia ver aquela mesma pessoa assim, lá da janela do apartamento que eu estava hospedado. Você via a pessoa já coçando o muro, assim, já... Walking Dead. Completamente assim, perturbado, fora de si, né? Você acompanha alguma coisa de lá, isso? Tem alguma semelhança em algum lugar do Brasil, aqui no Paraná, em relação à Cracolândia, não? Então, a Cracolândia hoje, né, os últimos dados aí de 2022, dizem que cerca de 1.400 pessoas, né, andam por lá, né, todos os dias, né? Jovens, senhores, né, pessoas que têm família, né, isso é importante falar, sabe? Uhum. Né, que tem, como eu falei no início, a droga ela começa a tomar tudo de você, ela vai tomar tudo de você. E algo que eu sempre digo também, que antes dela te matar, ela te humilha. E isso é uma situação, né, dessas pessoas que vivem lá na Cracolândia, porque é uma questão de escolha, né? Você pode chegar lá, né, e ver chamar alguma pessoa lá, a grande maioria, todos têm família, têm profissão, né? Tem pessoas que estão esperando ela lá voltar, mas mesmo assim, pelas condições que a droga lhe colocou, ela está lá. Bom, falando em relação a isso que você me perguntou,
a Cracolândia também da mesma forma, né? Você pode ver que alguns políticos, né? Às vezes existe alguma movimentação outra de prefeitos, né? Do governo do estado de tentar, né? Acabar, mas por que não acaba? Porque aquilo ali também gira muito dinheiro, né? É um comércio, né? Em tudo, até os hotéis ali, né? Eu tenho conhecidos que estão na Cracolândia, né? Que já ficaram internados em clínicas que eu trabalhei, né? Amigos meus, né? Então assim, e tudo aquilo que envolve ali em torno daqueles espaços, né? Daquelas ruas da Cracolândia, gira muito dinheiro, né? Pra tudo, né? Então, às vezes assim, lá é o lugar que é mais visto, né? Mais toda cidade tem, né? Tem a sua pequena Cracolândia, né? Eu estava trabalhando há uns meses atrás lá no estado de São Paulo, em Prudente, ali na região de Prudente, e lá também tem, né? Ali perto da rodoviária de Prudente, também tem a sua própria Cracolândia, né? E da mesma forma que eu falei, toda aquela região, desde dos hotéisinhos ali que eles alugam, sabiam? Eles alugam os quartos para os caras ficarem usando. Usando prostituição, tudo, né? A prostituição, né? A gente vê jovens, meninas, né? De 13, 14, 15 anos que se prostituem para conseguir a substância, né? Tudo aquilo ali como é que fala? É um problema né, a nível nacional, né? Para que eu não sei qual tipo de política, né? Porque não é a minha área, mas algo tem que ser, né? Óbvio, de política de saúde pública, né? Mas como eu falei, enquanto não existir o interesse, né? Desses políticos aí, dessas forças aí, né? Para mudar isso, vai sempre continuar. Olha, mas um dos braços desse combate é o que você está fazendo nas escolas. Sim. Né? Essa conscientização, essa forma humanizada de ver a situação. Né? E o Júnior, o Oswaldo mandou uma pergunta que a gente já vai entrar no tratamento sobre o seu trabalho, mas o Oswaldo mandou uma mensagem lá no nosso Instagram ontem, perguntando se é pai de família, né? Tem muito pai de família, mãe de família que tá vendo a gente, escutando a gente pelo rádio hoje. E como é que ele perguntou assim, quais são os sinais que o meu filho pode estar usando droga? Né? Então, ele às vezes está muito recluso. O que você entende disso aí? Alguns sinais começam a acontecer, né? Que para a família poder ficar mais atenta, né? E os primeiros são esses, né, Rafael? É o afastamento da família, né? Quando o adolescente, primeiro, né? Quando é o afastamento da família, né? A falta de compromisso, né? De comprometimento com seus compromissos, perdão, né? Começa a querer faltar aula, né? Hoje eu não vou, eu não tô bem, né? Ou então, né, começa a chegar notícias da própria escola, seu filho não está vindo à aula, né? Assim, a falta de interesse, né, de fazer as suas atividades normais. Aí, obviamente, porque assim, a droga, né, como ela né, não é algo legalizado, né, até hoje, então a pessoa vai ter que fazer algumas coisas escondidas. Então ele vai ter que, né, fazer isso longe da família. Então ele vai começar a não ir no aniversário da família, vai se isolar, ficar muito tempo dentro do quarto, né, ou querendo sempre sair de casa, né? São os sinais mais visíveis no início, né? Aí depois ela vai, além desse tempo, a pessoa vai começar a dormir mal, comer mal ou comer demais, né? Dependendo da droga que ele tá usando, né? A gente emagrece muito, ele né? Emagrece, né? A pessoa perde o apetite, né? No caso da cocaína, do crack, né? Que elas são drogas inibidoras, que elas tiram o apetite da pessoa, né? E a maconha não, a maconha ela já dá fome, né? Então começar a perceber esses sinais aí, né? Se o filho tá querendo ficar muito no quarto ou querendo sair demais de casa, né? Se ele tá comendo demais, né? De forma exagerada ou comendo estampando as panelas, chegou em casa estampando as panelas. Né? Vai na cozinha de madrugada e, né, come tudo, né? De uma vez só, tudo que começa a você perceber que tem alguns comportamentos que estão fugindo do padrão normal, já é um sinal de alerta, né? Outra realidade, né? Júlio, agora eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho, né? Você é consultor em dependência química. Quem pode te contratar? Como é que você atende? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, Rafael, eu trabalho, né, fazendo consultoria
Eu digo consultoria, mas é porque assim, hoje, como eu falei para vocês, né? A grande dificuldade dessas pessoas que passam por um processo de tratamento, né, dentro de uma unidade, dentro de uma comunidade terapêutica, é se manter limpo, né? Por exemplo, um dado assim de uma clínica, né, com 60 pacientes, por exemplo. Desses 60 pacientes, é algo assustador, tá? Desses 60 pacientes que estão dentro de uma unidade, né, depois, né, aqueles que vão saindo, desses 60, só 7, 8 conseguem manter-se limpo. Depois de um ano, só 2, no máximo 3. Né? Então, de 60, depois de um ano, só 3 vão estar limpos. Né? Muito pouco. Difícil resistir, então, né, Júnior? Porque assim, como hoje, né, já que a gente está falando de tratamento, não tem um tratamento 100% eficaz, né? Toma esse comprimidinho aqui, filho, que você não vai mais usar droga. Não tem isso, né? O tratamento mais próximo da eficácia hoje é esse aí, do afastamento, né, das zonas de risco, do uso, né, da sociedade. Então, assim, por um período aí, né, de uns 6 meses, 9 meses, para que a pessoa comece a retomar a consciência plena, né? Porque a droga ela vai tirando isso da pessoa. Então, esse é o tratamento, né, até hoje mais eficaz por enquanto, né? Tem algumas medicações e tal, mas nada que seja realmente comprovado, né? Algo mais paliativo. Júnior, essa, sem querer te interromper, vamos chamar de paciente, né? Já que é uma doença. O paciente, então, numa situação assim, ele só consegue estar entre esses 2, 3 dos 60 lá, internados, por exemplo, a não utilizar mais droga. Ele tem que querer isso. Sim. Se ele não quiser, não tem como. E como que é esse despertar do querer dele? Eu quero, não vou mais usar. Então, chega esse momento assim? Alguns, né? Alguns, isso mesmo. Eu sempre falo que assim, é um trabalho muito, porque com a doença de dependência química, né, ela fala de alguns transtornos emocionais, né, que a pessoa tem por conta do uso de substância, né, abusivo de substância. Então é uma doença muito emocional, tá? Então essa inabilidade da pessoa de lidar com as situações difíceis do seu dia a dia, né, isso que muitas vezes o prejudica, né, dele não conseguir se manter limpo. Ou seja, o cara foi lá, né, o paciente, né, foi lá, a pessoa foi lá, se internou, ou até mesmo como hoje, né, desde 2018 tem essa lei de permissão, né, da família fazer uma internação involuntária, né, já que a droga tirou isso dele, até o poder de decisão dele, a família vai lá, né, chama um pessoal dos socorristas e interna esse ente querido, né, mesmo que ele não queira. Beleza. E aí o cara foi lá, né, o paciente passou um período lá de 6 meses, que é o mínimo, né, para um tratamento aí, para ter uma certa eficácia. E aí ele volta para a sociedade. Nesses 6 meses ele ficou, né, criando, e essa é a dificuldade, né, do dependente químico, porque ele tem uma mente muito fantasiosa. Né, no termo utilizado pela terapia é a adicção, né, o adicto, né? Então ele tem uma mente muito fantasiosa, ou seja, ele acredita, daí ele vai castelando, né, montando uma estrutura, né, tipo assim, porque ele precisa fortificar a sua recuperação em algo, né? Tem alguns pilares, ele vai tentar pensar em algum trabalho, se aquele trabalho estiver lá, eu vou estar bem, né? Se aquela moça que me ama, que eu amo ela, estiver lá comigo me esperando, eu vou estar bem. E se alguma coisa sai desse percurso, ele já desestrutura totalmente emocionalmente falando, e é algo que já o impulsiona a voltar a usar, sabe? Essa dificuldade de entender que a vida é difícil para todo mundo, né? Questão de trabalho não tá fácil para ninguém, né? Relacionamentos não te garante nada. Então essa dificuldade do dependente químico entender que a sua recuperação, e tem até, né, dentro da literatura do Narcóticos Anônimos que fala, haja o que houver, mantenha-se limpo, só por hoje, né? Então assim, aí ele coloca o haja o que houver e uma vírgulazinha, haja o que houver se tudo estiver bem.
se em alguma coisa sair do como eu esperava, ele usa a droga de novo. É por isso, essa decisão. Estava falando que a família fica doente junto. Como é que é essa terapia em conjunto com a família? Bom, tem algumas, né, igual o Amor Exigente, né, que é uma federação, né, que ajuda muito essas famílias por conta da codependência, né? Codependência, muitos falam que é uma doença, mas ainda não é reconhecidamente uma doença, mas sim, né, um estado, né, no qual a pessoa se encontra emocionalmente fragilizada, né? E como eu falei no início, a família, ela vê, né, imagina, né, fazendo um simples exemplo aqui, aquela mãe, ela projeta o quê? Pai, projeta aquela vidinha, né, a vida perfeita, né, pro seu filho, né? Ninguém imagina que o seu filho vai crescer e vai se envolver pensando no futuro do filho, né? Vai se envolver com drogas. Pensa, né, já, né, quando o filho já começa a se desenvolver, o pensamento é esse, ele vai crescer, vai fazer uma faculdade, vai construir uma família, né? E quando a família percebe que algo está fora daquele contexto de vida perfeita, né? Então ela tenta puxar aquele problema para ela, né? As mães, os pais tentam resolver aquilo que na verdade é do filho, né? Nossa, Júnior, mas o que você quer dizer com isso? Quero dizer que o que cria a codependência é isso, a família, ela tenta resolver os dilemas, os problemas pro filho, né? Porque ele não tá sem esse poder. E aí algo que acontece é a sensação de impotência, de perceber que isso, né, é dele. Essa decisão, eu quero parar de usar droga, eu não quero mais sofrer com as drogas, isso é uma decisão que vai ser dele, né, dessa pessoa adoecida. Então aí, conforme a família vai percebendo que ela não consegue, que todas as suas lutas estão sendo, né, fracassadas, né, isso vai deixando a família cada vez mais doente, né? Então tem esse, né, falando do meu trabalho ali, esse atendimento ali, para tentar, né, auxiliar essa família até na maneira de se posicionar, viu, Rafa? Porque o dependente químico, ele é uma pessoa muito manipuladora, mentirosa, ele tem a capacidade de negociar as coisas, como a gente estava falando no início lá, ele pega e fala, tem aquelas falas prontas, eu vou parar, vou só mais essa vez, me dá uma chance, porque assim, muitos não têm a real consciência de querer parar, percebem aquilo que está acontecendo de ruim na vida dele, mas não tem o desejo, né, de parar, quer controlar o uso. Eu quero que você pare de me encher o saco agora, é isso aí. E colocam... Eu paro a hora que eu quiser. Para a hora que eu quiser. E colocam a família contra a parede. Muitos usam da transferência de responsabilidade, que a gente fala, né? Eu sou assim porque a senhora não me deu atenção, né? E aí a gente sabe, né, assim, que a dependência química é algo que tem que ser estudado muito a fio, pessoa por pessoa, né? Então a gente tem que ir lá nas raízes desses problemas. Talvez muitos sofreram abusos, muitos sofreram traumas, uma situação familiar dos pais se separarem, né? Tudo isso pode desencadear, né, essa fuga, né? Quando a gente fala que é um problema de emoções, né, transtorno emocional, essa fuga, né, dessa realidade para uso da substância, tentando anular essa dor, esse sentimento que machuca tanto. Mas depois que desencadeia a dependência, aí ele vai continuar, né, falando que ele faz isso por conta daquele passado que ele viveu. Ô, Júnior, você é uma prova viva que tem saída. Tem saída sim. Como é que é esse processo? Assim, você tem dificuldade ainda hoje? Não. Você conhece outras pessoas também que estão bem? Conheço sim, tenho, né, alguns amigos, né, que trabalham também nessa área, mas outros que não trabalham, né, porque muitas vezes as pessoas tentam associar que o dependente químico, o ex-dependente químico agora, né, ele só consegue ficar limpo se ele estiver trabalhando dentro de uma clínica, né, se ele estiver envolvido com alguma coisa. Não, eu tenho vários amigos que já se recuperaram, né. É uma realidade, mas assim, Rafael, não é uma realidade fácil, né? No início, o processo é mais dolorido. Por quê? Porque você vai ter sintomas de abstinência,
né? Vai ter fissura, vai ter lembrança associada ao uso de drogas, né? Você vai chegar na rua e vai passar por aqueles lugares que você te traz uma memória eufórica, como nós chamamos nessa terapia, né? Que é uma memória associada àqueles momentos do uso, né? Daqueles momentos de prazer. E então o que eu digo é o seguinte, é muito, né? Como a gente sabe que não tem uma medicação eficácia para isso, né? É pelo poder da decisão, né? Da pessoa entender, como eu falei lá no início dessa entrevista, de viver o fundo do poço. E o fundo do poço é muito relativo. Para cada pessoa pode ser um fundo do poço, né? Então, a pessoa entender as dores que ela quer sentir, porque assim, ela vai ter que sentir uma das duas dores. Ou a dor de parar de usar, ou a dor de permanecer no uso e as consequências que vêm com isso, né? Porque assim, no início, Rafael e Elzo, parar de usar droga gera um desconforto sim, né? Porque você ensinou o seu cérebro por muito tempo, né? Daquela substância, e ela foi incorporada no movimento do seu sistema nervoso, da sua parte biológica, né? Do funcionamento do seu corpo, né? Então, aí esse movimento de não usar mais uma substância vai te trazer desconforto. É um rompimento que você faz, né? Um rompimento, né? E aí você vai ter que ensinar o seu corpo agora uma nova maneira de viver. E aí, né, você vai ter que fazer exercício, fazer academia, fazer uma caminhada, né, buscar outras estratégias, né, para que você consiga se movimentar, né, nesse período assim que, como eu falei no início, é o mais complicado, né? Mas assim, você nunca pode ter aquela falsa ideia de que agora eu já tô curado, porque não existe cura para isso. Exatamente. Júnior, quem quer te contratar, quem quer saber mais sobre o seu trabalho, onde te encontrar, que com certeza você ajudou muitas pessoas que estão ouvindo agora, e a pessoa se interessou pelo seu trabalho, onde que ela pode te encontrar? Então, eu tenho o meu Instagram lá, né, que é Junior_Buranello, né? Ali eu sempre estou postando, né, informações, coisas sobre a dependência química e sobre o processo de recuperação, né, tanto para o dependente químico quanto para a família, né, o codependente. Tem o meu WhatsApp, posso passar o WhatsApp? Claro. É o 43 98423 9705. Pode repetir. Né? 43 98423 9705. Né, no qual eu faço o agendamento online, né? Ainda não tenho uma estrutura física para receber as famílias, né? Faço o atendimento online, né? Mas assim, tem uma procura, uma busca legal, né, para isso, porque hoje a gente sabe, né, que até as pessoas mesmo, né, às vezes a gente tá nesse processo aí de as pessoas não têm tempo para nada, né? A gente faz esse atendimento online mesmo da onde a família estiver, né? Eu faço acompanhamento também com as famílias do Amorizente aqui de Londrina, né, na cidade de Londrina, né? Também que é algo que a gente tem auxiliado e ajudado bastante, tanto é que nesse final de semana estava lá em Mojimirim fazendo um curso da Federação do Amorizente. Também tem um canal no YouTube, tá, Rafael? Que eu faço reuniões, faço orientações, falo bastante sobre, né, nos vídeos sobre a dependência química, né? Que o pessoal quer saber mais, pode entrar lá. Pode entrar lá, que vai ter bastante conteúdo falando sobre a dependência química, sobre amadurecimento emocional, sobre codependência, né, sobre motivação, né, para o dependente químico que precisa de buscar uma motivação para sair dessa vida, né, sair dessa condição, que lá no canal do YouTube é Júnior Buranello Terapeuta. Certo, Buranello com 2 L's. Com 2 L's, isso. Júnior, queria agradecer a sua presença aqui. Foi esclarecedor, né? Com certeza ajudou. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A gente fica muito feliz de você usar a sua história de vida como ferramenta de transformação na vida das pessoas. Né? Isso com certeza vai mudar a vida de muita gente. Parabéns. Obrigado, Rafael. Obrigado, Elzo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela entrevista, viu, Júnior? E tá aberto, né, Rafael? A rádio, o espaço tá nosso aberto. Programa aqui do Campo é de Fato. Aberto para você num segundo momento aí. A gente espera você aqui para uma outra entrevista. Com certeza, só fazer o convite que a gente... o pessoal com certeza adorou aqui. Agora repetir o telefone, Rafael, 43 98423 9705. Isso aí. Como é que você entende a sua própria letra? Gente, é isso aí. Então vamos pro intervalinho e já a gente volta. Agora é 8h41 na cidade.
Luiz